Eu fiquei super entusiasmado. Participar num projeto assim era como ganhar a sorte grande. Quando esta equipa se constituiu, éramos todos professores aqui, na Escola Secundária de Faf. Conheci o Carlos na Universidade do Minho, eu a terminar a licenciatura e ele a iniciar. E mais tarde, acabamos por trabalhar juntos na supervisão de estágios de professores da mesma universidade. E uns anos depois, o Miguel juntou-se a nós. Ainda me recordo das longas conversas que tive com a Celina, quando foi coordenadora do Departamento de Ciências Naturais e Experimentais. Ao longo dos anos apercebi-me da qualidade de trabalho dos dois e sabia que trariam mais valias a um projeto como este. Por isso, quando surgiu o convite da Porto Editora, pensei logo neles para criarmos um manual juntos. Eu fiquei super entusiasmado. Participar num projeto assim era como ganhar o Euromilhões. Trabalhar com pessoas que admiro na editora da maioria dos livros dos quais estudei. Para mim, foi um sonho concretizado. Sempre gostei de produzir materiais para apoiar alunos e os meus colegas professores. Todos tínhamos vontade de criar um projeto que não fosse exageradamente académico e maçador. Através das nossas experiências enquanto alunos, professores, orientadores de estágio e até investigadores, conseguimos perceber que estratégias e recursos melhor se adequam a diferentes contextos. Como éramos professores do mesmo grupo disciplinar, já partilhávamos materiais didáticos e fomos-nos conhecendo melhor, a nível profissional e pessoal. As nossas diferentes aptidões complementaram-se e fizeram de nós uma equipa coesa e capaz do exigente desafio que nos esperava. Claro que tivemos que lidar com alguns obstáculos, mas o nosso trabalho e empenho foram sendo reconhecidos pelos professores e alunos. E o novo projeto Química em Reação será o resultado aprimorado das nossas experiências, dentro e fora da sala de aula. Bom, mas sobre isso falaremos no próximo vídeo. Olá a todos, espero que se encontrem bem e com o ânimo necessário para continuar a enfrentar esta fase, digamos que menos boa para todos nós. O meu nome é Cristina Celina, sou coautora do Química em Reação, que é o novo projeto de Química de 10º ano da Porto Editora. E o webinar que preparamos e que vou partilhar hoje aqui convosco tem a finalidade de apresentar propostas de atividades e recursos de apoio ao ensino, aprendizagem e avaliação da química, sustentadas nas ações estratégicas de ensino que vêm recomendadas nas aprendizagens essenciais de química. E para cumprir este propósito, vamos começar por relembrar os documentos de suporte à agenda educativa em vigor em Portugal e que serão, portanto, os documentos de referência para o planeamento das várias dimensões da ação educativa. Depois iremos rever as principais ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, recomendadas nas aprendizagens essenciais de química. E, por último, apresentaremos então algumas propostas de atividades e recursos que tiveram precisamente em linha de conta cada uma dessas recomendações. Vamos começar então pelos documentos de referência para o planeamento da ação educativa. O primeiro desses documentos é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, o PASEO, homologado em 2017. Este afirma-se no seu preâmbulo como documento nuclear de referência para o planeamento, para o desenvolvimento curricular e para a definição de estratégias, metodologias e procedimentos a utilizar na prática letiva. Apresenta-se estruturado em princípios, pelos quais se devem pautar a ação educativa, e em valores e áreas de competências a desenvolver por parte de todos os alunos ao longo dos 12 anos de escolaridade. Um outro referencial também a ter em conta é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Este documento de referência agora para a implementação das componentes curricular de cidadania e desenvolvimento nas nossas escolas integra um conjunto de direitos e deveres que devem estar presentes na formação cidadã das crianças e dos jovens portugueses, para que no futuro sejam adultos e adultas com uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a integração da diferença, o respeito pelos direitos humanos e a valorização de conceitos e valores de cidadania democrática no quadro do sistema educativo, da autonomia das escolas e dos documentos curriculares em vigor.
Outro documento muito importante a considerar no planeamento e operacionalização das nossas estratégias de ensino é o Decreto-Lei 54, conhecido pelo Decreto da Educação Inclusiva. Este normativo, que foi publicado em 2018, encontra-se perfeitamente articulado com os dois documentos anteriores. E estabelece, então, os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa. Temos de considerar ainda no planeamento da ação educativa o Decreto-Lei 55, publicado no mesmo dia do 54. Este normativo, que é por sua vez conhecido pelo Decreto da Autonomia e Flexibilidade Curricular, apresenta-se também articulado com todos os documentos já aqui expostos. Estabelece, por sua vez, o currículo de ensino básico e secundário, os princípios orientadores da sua concepção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no PASEO. E em articulação com os 4 documentos já referidos, temos de considerar ainda, para todas as disciplinas ou componentes curriculares, as aprendizagens essenciais, onde se elencam não só os conhecimentos a adquirir e as capacidades e atitudes a desenvolver por parte de todos os alunos conducentes ao desenvolvimento das competências inscritas no PASEO, dando conta ainda de um conjunto de recomendações ou sugestões relativas a ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil dos alunos no quadro de um processo de autonomia e flexibilidade curricular. Estes 5 documentos serão, então, os principais referenciais comuns a todas as escolas do país a ter em conta no planeamento das várias dimensões da ação educativa, encontrando-se, como sublinhamos, devidamente articulados entre si. Todos confluem na intencionalidade do desenvolvimento das competências inscritas no PASEO por parte de todos os alunos ao longo da escolaridade obrigatória. Claro está que estes referenciais se devem agregar ainda outros documentos estruturantes característicos agora de cada agrupamento de escolas no quadro da sua autonomia, como sejam, por exemplo, o projeto educativo, o anual ou plurianual de atividades e estratégias de educação para a cidadania na escola. Concluída a apresentação muito sumária, então, dos referenciais, iremos agora passar a centrar-nos nas aprendizagens essenciais de Química de 10º ano, e especificamente nas ações estratégicas de ensino orientadas para o PASEO, que se recomendam nesse documento. Optamos aqui por agrupar e resumir em 8 tópicos essas principais recomendações, por facilitar, como já vamos ver, a organização dos slides seguintes. Portanto, os 8 tópicos de recomendações extraídas das aprendizagens essenciais e que iremos desenvolver mais à frente são mobilizar conhecimentos do 3º ciclo de ensino básico para enquadrar as novas aprendizagens, destacar situações da história da ciência, propor tarefas de memorização, verificação e consolidação de saberes, implementar atividades com grau crescente de complexidade e autonomia, promover trabalho colaborativo em diferentes situações, realizar atividades numa perspectiva disciplinar e interdisciplinar, contratualizar tarefas com os alunos a realizar autonomamente e adotar estratégias que orientem o aluno a interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento. Passamos então agora a apresentar as nossas propostas de atividades e recursos associados a cada um destes 8 grupos de recomendações ou sugestões. A primeira recomendação retirada das aprendizagens essenciais é mobilizar conhecimentos do 7º, 8º e 9º anos para enquadrar as novas aprendizagens. E para operacionalizar esta recomendação, importará então, e em primeiro lugar, elaborar um plano de articulação curricular vertical, onde se identificam, portanto, os conhecimentos do ensino básico que serão aprofundados e alargados no 10º ano, depois decidir sobre o momento mais oportuno de revisão e reforço desses conteúdos e, por fim, então, propor aos alunos tarefas com o cumprimento desta intencionalidade.
O exemplo que aqui projetamos é a nossa proposta do modelo relativamente ao plano de articulação curricular vertical. Faz-se aqui, portanto, uma associação entre as aprendizagens essenciais previstas para cada tema de 10º ano e que atribuímos a designação do módulo, e as aprendizagens essenciais supostamente abordadas no 7º e 8º anos e que deverão ser mobilizadas ou relembradas com vista a facilitar, então, o alcance das novas aprendizagens da química. Feito o planeamento e identificados, então, os pré-requisitos para cada módulo que importa, então, revisitar, segue-se a tomada de decisão relativamente ao momento mais oportuno de os relembrar ou reforçar, portanto. Para o 10º ano, e porque importa relembrar conteúdos de temas muito diversificados do 7º ao 9º ano, mas também da física e da química, propomos que a revisão e reforço desses conteúdos seja concretizado ao longo do ano, imediatamente antes da abordagem de cada novo tema da química. Desta forma, propomos então que antes de dar início a cada novo módulo, se informe o aluno da necessidade de relembrar as aprendizagens previstas em anos anteriores. E para rentabilizar o tempo disponível para este tipo de tarefa, que nunca é muito, sugerimos a exploração de um texto de resumo relativo a todos os pré-requisitos que importam relembrar em cada módulo. E logo de seguida, um exercício de aplicação e consolidação dos mesmos conhecimentos. Este exemplo refere-se à necessidade de relembrar tópicos abordados no 8º e 9º anos, antes de aprofundar e ampliar os mesmos tópicos no módulo 2 de 10º, que trata da constituição e massa do átomo. E este novo exemplo já é relativo ao módulo 11, tipos de ligações químicas, onde importa agora ser enquadrado à luz de conhecimentos prévios abordados no 9º ano. Portanto, e como já dissemos, consideramos que a estratégia de ir chamando, digamos assim, os pré-requisitos à medida que eles vão sendo aprofundados no 10º ano, resultará, do nosso ponto de vista, mais eficaz pelas razões que já apontamos. Mas podemos, naturalmente, em alternativa, fazer a revisão ou aprofundamento desses conceitos, por exemplo, no início do ano, reservando algumas aulas para o efeito, como aliás foi recomendado pelo tutela para este ano letivo, dada a situação particular vivida no ano letivo anterior. E provavelmente, dadas as circunstâncias atuais, poderá também ser essa a recomendação para o próximo ano letivo. Portanto, estas propostas que aqui apresentamos facilmente se poderão adaptar às duas possibilidades de decisões a tomar relativamente a esta matéria. O segundo grupo de recomendações que constam do documento de Aprendizagens Essenciais é destacar o modo como o conhecimento científico é construído, validado e transmitido pela comunidade científica e analisar situações da história da ciência. Portanto, importará, sempre que oportuno e relevante, optar por uma abordagem histórica dos conteúdos, mostrando como o pensamento científico se modifica ao longo do tempo e criando assim oportunidades de promoção de uma melhor compreensão por parte dos alunos do modo de fazer ciência. Para operacionalizar esta intenção, importará então decidir sobre os temas mais oportunos. No 10º ano, para cumprir esta intencionalidade, optamos por selecionar um tema de cada domínio da química, portanto, constituição do átomo, que é um tema do primeiro domínio, e tabela periódica já do segundo domínio. Este exemplo que aqui evidenciamos é relativo precisamente à tabela periódica. E optou-se aqui por ir mais além do que apresentar simplesmente a ordem cronológica das descobertas científicas, evidenciando, caso a caso, as limitações de cada descoberta. Esta opção tem precisamente o propósito de sublinhar, então, que a aceitação de leis e princípios científicos não é, na verdade, um processo isento de controvérsia, bem pelo contrário, dando assim uma visão mais aproximada da modo como o conhecimento científico se vai construindo e evoluindo ao longo do tempo. Concluída aquela proposta, vamos então agora ao terceiro grupo de recomendações, que consiste em propor aos alunos tarefas de memorização, verificação e consolidação associadas à compreensão e uso do saber.
A nossa proposta relativamente a este tópico e que se refere particularmente a tarefas de memorização e síntese, passa pela apresentação de propostas deste tipo de atividades com um grau crescente de autonomia por parte dos alunos. Propomos assim começar por tarefas de menor complexidade, como sejam a produção de textos simples com indicação de pistas para o efeito, e ultrapassada esta etapa propomos então a realização do mesmo tipo de tarefa, mas sem qualquer tipo de ajuda. E podemos ainda aumentar o patamar em termos de exigência, ao solicitar aos alunos o preenchimento ou a elaboração de diagramas de conceitos e que será, portanto, neste contexto, a tarefa mais complexa que propomos. Vamos então ver aqui alguns exemplos. Este primeiro exemplo refere-se ao primeiro patamar de grau de complexidade, onde se solicita então aos alunos, no final de um módulo, o preenchimento dos termos que completam corretamente um texto resumo desse módulo. Numa primeira fase, podemos fornecer a palavra-chave para o efeito e deixar de o fazer, por exemplo, no modo seguinte, como é, aliás, o caso concreto deste desafio. Este outro exemplo já se refere ao mesmo tipo de tarefa, mas agora com um grau de complexidade intermédio. Aqui já se propõe também, no final de um módulo, a elaboração de um texto síntese de resposta às questões de início de módulo, dando-se aqui apenas a indicação de 2 tópicos para a realização da tarefa. E este terceiro exemplo já se refere ao último patamar de exigência relativamente às tarefas de síntese e memorização de final de módulo, e que consiste, portanto, na solicitação do preenchimento ou a elaboração de um diagrama de conceitos. Aqui podemos começar por uma situação intermédia, de pedido de preenchimento de termos em falta, como é o caso deste exemplo, e no módulo seguinte, e para os alunos que já conseguirem elaborar esta tarefa sem qualquer dificuldade, já se poderá então propor a elaboração deste tipo de diagramas, mas agora sem qualquer tipo de pistas. Assim, na execução de tarefas de memorização e síntese, a nossa sugestão passa pela apresentação de propostas promotoras de um aumento gradual da autonomia dos alunos, de forma a assegurar que em todas as situações os alunos se sintam seguros, confiantes e motivados para a realização das tarefas seguintes. Relativamente ao mesmo grupo de recomendações, mas agora no que concerne particularmente a tarefas de verificação e consolidação de conhecimentos, também propomos a sugestão aos alunos de propostas de tarefas com graus ou patamares crescentes de complexidade, começando no final de um módulo por exercícios mais simples ou de aplicação mais direta e aumentando a sua dificuldade no final de um subdomínio, onde se propõe também os de maior complexidade, os que denominamos de problemas globalizantes por implicarem a articulação e conhecimento de vários modos de um mesmo subdomínio. Passamos então a exemplos representativos desta intencionalidade. Este primeiro refere-se a uma proposta apresentada no final de um módulo, propondo-se então aqui a resolução de itens com menor grau de dificuldade, por serem mais diretos ou por envolverem apenas uma etapa de resolução. Este segundo exemplo, que se propõe no final de um subdomínio, já será de maior grau de dificuldade, dado que se refere a um problema que obriga a mais de uma etapa de resolução e que implica a interpretação e articulação de dados retirados, neste caso, de 2 figuras. E este último exemplo de tarefa a surgir também no final do subdomínio apresenta uma complexidade ainda maior, dado que para a sua resolução já será então necessária a articulação de conhecimentos de vários módulos. Portanto, estas propostas seguem sempre a mesma intencionalidade, e que é aumentar gradualmente a complexidade das tarefas, acautelando desta forma a motivação de cada aluno para a sua realização e para progredirem para as etapas seguintes de maior exigência. O quarto grupo de ações estratégicas recomendadas nas aprendizagens essenciais consiste na promoção do trabalho de grupo, nomeadamente na realização das atividades laboratoriais, em que os alunos passam
possam ter oportunidades de tomar decisões com um grau crescente de autonomia, garantindo-lhes a oportunidade de formular previsões, refletir sobre resultados e ações e comunicar as suas aprendizagens. E as nossas propostas para o cumprimento destas recomendações passam desde logo, e sempre que possível, pela realização das atividades laboratoriais em grupo. E assegurando, por outro lado, uma crescente autonomia por parte dos alunos em todas as etapas da sua implementação. O que propomos então é começar por atividades laboratoriais mais dirigidas, que são, portanto, as que implicam menor autonomia por parte do aluno e que designamos de menor grau de abertura, e ir evoluindo ao longo do ano e de acordo com as características de cada grupo de alunos para propostas de guiões que obriguem a uma maior intervenção dos mesmos em todas as etapas da sua concretização. E importará garantir, e no âmbito da implementação de cada AIL e de acordo com as recomendações feitas nas aprendizagens essenciais, a inclusão, portanto, das etapas previsão, reflexão sobre procedimentos e sobre confronto, resultados, previsões e ainda o parâmetro comunicação das aprendizagens. Este exemplo de guião, que é relativo à atividade laboratorial 2.1, concretiza todos os aspectos já referidos e outros que consideramos também igualmente importantes. Inicia, portanto, com a questão problema, que guiará a atividade. Depois apresenta-se um conjunto de questões iniciais que pretendem assegurar a devida contextualização teórica da atividade, portanto, a articulação teoria-prática. De seguida, solicita-se aos alunos a formulação de previsões. Solicita-se de seguida a apresentação de uma proposta de planificação da atividade laboratorial e a sua apresentação e validação junto do professor. Salvaguardando aqui então a possibilidade de pelo menos alguns alunos conseguirem autonomamente sugerir o desenho de um possível procedimento que permita responder eficazmente à questão problema. E para os restantes alunos ou grupos de alunos, sugere-se neste caso um procedimento incompleto, obrigando-os com esta estratégia a estabelecer um maior compromisso com o procedimento a realizar do que aconteceria se o procedimento fosse fornecido integralmente. Depois de concluído então o registro de dados e da elaboração de conclusões, onde podemos então aqui também propor mais ou menos pistas, solicita-se aos alunos no parâmetro reflexões, o confronto de previsão-resultados e ainda reflexões sobre o procedimento. Segue-se a solicitação da comunicação dos resultados, conclusões e reflexões à turma e, por último, sugere-se uma tarefa de aplicação e ampliação das aprendizagens realizadas a novas situações do cotidiano do aluno. Acreditamos assim que a adoção deste tipo de estratégia no âmbito da implementação das atividades laboratoriais, cumprindo todas as recomendações feitas para este tipo de tarefas, acabam por contribuir e de forma privilegiada para o desenvolvimento de grande parte das competências inscritas no perfil dos alunos, sobretudo as associadas às áreas de competência raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico e pensamento criativo, relacionamento interpessoal e ainda competências associadas à comunicação. Outra recomendação extraída das aprendizagens essenciais é a realização do trabalho colaborativo em diferentes situações, como projetos interdisciplinares, resolução de problemas e atividades experimentais. E para dar cumprimento a esta recomendação, sugerimos que sejam criadas múltiplas oportunidades de realização de tarefas em grupo, para além das atividades laboratoriais de que já falamos. E que passa então pela resolução de exercícios e problemas ditos de lápis e papel, pela produção de textos, implementação da mesma atividade laboratorial com procedimentos diferentes e ainda pela realização de atividades investigativas disciplinares e interdisciplinares. Mas sobre estas últimas atividades falaremos mais à frente, passando então agora a apresentar alguns exemplos relativamente às restantes propostas de tarefas a realizar em grupo. Neste primeiro exemplo, solicita-se aos alunos no final de um módulo a produção de um texto, numa primeira fase em pequeno grupo, promovendo-se aqui uma primeira oportunidade de partilha de saberes e cooperação entre os alunos desse grupo,
E no item seguinte, já se amplia essa oportunidade de partilha de saberes e cooperação entre os restantes elementos da turma, agora na melhoria do texto inicialmente produzido. Este segundo exemplo já se refere à sugestão de outro tipo de tarefa de trabalho em grupo, também no final de um módulo, e que consiste agora na resolução de um exercício de cálculo que implica várias etapas de resolução. No final de cada subdomínio também propomos atividades de grupo, agora no âmbito da resolução de problemas mais globalizantes, como é o caso deste último exemplo. Portanto, no final de cada módulo e no final de cada domínio, propomos que algumas das tarefas destinadas à memorização, verificação e consolidação de conhecimentos sejam realizadas em grupo, criando através desta estratégia oportunidades de desenvolvimento de competências associadas ao relacionamento interpessoal, como seja então, e de acordo com a recomendação, a adequação de comportamentos em contextos de cooperação, partilha e colaboração entre alunos. E com a intencionalidade de aumentar oportunidades de partilha de saberes, mas também de momentos reservados à sua comunicação, propomos também que, para além da realização de todas as atividades laboratoriais em pequeno grupo, como já sugerimos, que quando possível se criem oportunidades de realização de procedimentos diferentes em grupos de trabalho de um mesmo turno, como é o caso da proposta que aqui apresentamos neste exemplo. Portanto, no mesmo turno, alguns alunos ou grupos de alunos poderão seguir o procedimento A e os restantes grupos o procedimento B. Isto para promover, como já dissemos, sobretudo no âmbito dos parâmetros, conclusões e reflexões sobre o procedimento, mais oportunidades de partilha e comunicação das aprendizagens realizadas. Passamos então agora a outra recomendação, realizar atividades numa perspectiva disciplinar e interdisciplinar, identificando problemas e colocando questões-chave, promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico e analítico dos alunos. Para operacionalizar esta recomendação, sugerimos então propor aos alunos a realização de atividades investigativas, também de complexidade crescente. O que sugerimos aqui é que se comece pelas atividades investigativas disciplinares, portanto aquelas que envolvem apenas conhecimentos da química, e que podem ser concretizadas, por exemplo, e é essa a nossa proposta, como forma de introdução de um novo tema. Ultrapassada esta etapa, podemos então propor atividades investigativas interdisciplinares, envolvendo, portanto, conhecimentos de outras disciplinas, podendo estas serem mais ou menos ambiciosas, quer relativamente ao tempo destinado para a sua realização, quer ao número de disciplinas e conteúdos envolvidos. E as mais complexas, de acordo com estes critérios, serão então as realizadas no âmbito dos domínios de autonomia curricular. Passamos então agora a alguns exemplos, começando pelo exemplo de uma proposta de atividade investigativa disciplinar a concretizar antes do início de cada subdomínio. Apresenta-se aqui na primeira parte um conjunto de questões que servirão de guia à realização da atividade, sugerindo-se de seguida várias sugestões de fontes de consulta, onde poderão encontrar possíveis respostas a essas questões. Estas fontes incluem sempre uma notícia, um sítio da internet e um vídeo, obrigando assim os alunos a extraírem a informação que procuram a partir de diferentes fontes e a cruzarem convenientemente toda essa informação. Este tipo de atividade investigativa, menos exigente de início de subdomínio, visa, paralelamente à promoção do desenvolvimento do pensamento crítico e analítico dos alunos, conforme a recomendação, estimular ainda, e nesta fase, a sua curiosidade para o estudo dos temas a abordar no subdomínio a iniciar. Este segundo exemplo já é mais ambicioso, diz respeito a uma proposta de atividade investigativa interdisciplinar a realizar, neste caso, no final do domínio 1. Temos também depois propostas para o domínio 2. Aqui propõe-se aos alunos a elaboração de vários subtemas ligados ao tema global à procura dos átomos. Um destes subtemas que aqui é possível mostrar é a espectroscopia e a arqueologia. Para a realização desta tarefa será necessário articular conhecimentos dos 3 subdomínios do primeiro domínio da química,
com aprendizagens essenciais já realizadas de geologia e também de português. Portanto, para a realização deste tipo de tarefa não é suposto abordar os conteúdos previstos nas 3 disciplinas em simultâneo. Aqui o que importa é que os alunos consigam, a partir das aprendizagens já realizadas da Química, chamar as aprendizagens, entretanto, realizadas nas outras disciplinas para responder de forma mais completa às questões colocadas, dado que para responder a essas questões, que são sempre situações ou fenómenos reais, é necessário articular conhecimentos, neste caso, das 3 disciplinas. No último patamar de grau de complexidade surgem então as atividades interdisciplinares mais ambiciosas, que são aquelas desenvolvidas no âmbito da implementação de DACs. Claro está que estas atividades terão de ser acordadas e planeadas pela equipa educativa, não dependendo, portanto, só da vontade do professor de Física e Química. O que podemos fazer é iniciar o desenho desse DAC, já com a indicação de possíveis pontes com algumas disciplinas, e caberá naturalmente à equipa educativa enriquecer essa proposta inicial, acrescentando a colaboração das disciplinas ou componentes curriculares a envolver. Consideramos que mesmo neste tipo de atividades devemos iniciar com situações mais simples e ir aumentando a complexidade ao longo do ano, se optarmos, claro está, por implementar mais do que uma proposta com estas características. Neste exemplo aqui projetado, à volta do tema nuclear Laboratório de Ciências, que é o exemplo mais simples que propomos neste âmbito e que deve ser implementado logo no início do ano letivo, envolve obrigatoriamente as disciplinas de Química e de Biologia, a propósito dos tópicos comuns às duas, que é regras de segurança e equipamentos e materiais de laboratório, podendo facilmente agregar, e de acordo com as nossas propostas, a disciplina de português e a disciplina, o componente curricular, a cidadania e desenvolvimento. Este outro exemplo, agora à volta do tema central, verdades e mitos sobre sangue, já se deverá implementar numa fase posterior, mais próxima do final da Química. Esta proposta de DAC articula obrigatoriamente algumas aprendizagens da Química e de Biologia, de acordo, aliás, com a recomendação prevista nas próprias aprendizagens essenciais de Biologia, e que é a caracterização de biomoléculas mobilizando conhecimentos da Química, nomeadamente grupos funcionais e nomenclatura. Esta proposta de trabalho inicial prevê ainda a agregação, para além do português e de cidadania e desenvolvimento, agora mais uma disciplina, que é a disciplina de filosofia. Neste tempo destinado a este webinar, não será possível apresentar todos os materiais que preparamos, quer para alunos, quer para professores, no âmbito da implementação destes 2 exemplos de DAC, e que vão desde o planeamento, passando pela proposta de operacionalização, através das aprendizagens, também concluindo com a avaliação das aprendizagens e competências desenvolvidas ou a desenvolver pelos alunos. De todo modo, estes terão de sempre de ser adaptados, como já sublinhamos, às decisões tomadas pela equipa educativa e, nomeadamente, quanto ao tempo disponível para o efeito, às disciplinas e conteúdos a desenvolver, às aprendizagens a realizar e às competências a desenvolver por parte dos alunos, e à avaliação destas aprendizagens e competências por parte dos alunos, mas também por parte dos seus professores. Outra recomendação com vista à promoção das competências inscritas no PASEL, e que vêm referenciadas também nas aprendizagens essenciais de Química, é promover estratégias que impliquem por parte do aluno assumir responsabilidades, contratualizar tarefas e realizá-las autonomamente, incluindo a promoção do estudo com o apoio do professor à sua concretização. O que propomos neste âmbito é que, para além dos planos de trabalho necessariamente associados à realização das atividades investigativas, se negocie com os alunos planos de trabalho a realizar autonomamente por parte de cada um deles, explicitando, e nomeadamente, as aprendizagens esperadas, o tempo disponível para a realização das tarefas, as tarefas a realizar
e os recursos e ferramentas a explorar. Este exemplo tem particular pertinência no contexto de ensino à distância, mas também poderá ser perfeitamente concretizado no âmbito do ensino presencial. Consiste então na apresentação e negociação com os alunos de um plano de trabalho relativamente, neste caso, a um módulo, guiando-se através do trabalho autónomo à procura e consolidação de aprendizagens previstas para esse mesmo módulo. Este plano de trabalho começa então por apresentar o tempo disponível para a tarefa ou para o conjunto de tarefas, as questões problema relativas ao módulo, as aprendizagens essenciais esperadas, os recursos e ferramentas a explorar, incluindo recursos digitais associados a cada tarefa, e as sugestões de tarefas, incluindo aqui tarefas associadas à comunicação das aprendizagens e tarefas de avaliação. Neste caso, a realização de um quiz e a solicitação da sua autoavaliação relativamente às aprendizagens esperadas para este módulo. Este tipo de recurso tem a vantagem de ser facilmente adaptado a cada aluno, ou grupo de alunos, se for essa a decisão, atendendo aos seus diferentes ritmos, às suas diferentes motivações e diferentes habilidades. O último grupo de ações estratégicas recomendadas nas aprendizagens essenciais de Química aponta ainda para a proposta de tarefas que orientem o aluno a interrogar sobre o seu próprio conhecimento, identificando pontos fracos e fortes das suas aprendizagens e, a partir da explicitação de feedback do professor, reorientar o seu trabalho. Para que a avaliação pedagógica assuma a sua principal função e que é a melhoria das aprendizagens de todos os alunos, a sua utilização regular e sistemática deve permitir que todos conheçam bem o que têm de aprender no final de um dado período de tempo ou atividade, a situação em que se encontram ao fim desse período de tempo quanto às aprendizagens que têm de desenvolver e os esforços que terão de fazer para aprenderem o que está previsto e descrito nos documentos de planeamento curricular ou planeamento pedagógico. Obedecendo estes pressupostos, propomos então que antes da abordagem dos assuntos associados a cada módulo e subdomínio, se explicitem claramente as aprendizagens que os alunos terão de se consolidar até ao final desse módulo ou subdomínio. E o mesmo procedimento em relação, por exemplo, às atividades laboratoriais. E no final de cada módulo e subdomínio, será então importante propor aos alunos a tarefa de se situarem quanto às aprendizagens consolidadas ou ainda a consolidar, procedendo assim à sua autoavaliação. Este exemplo refere-se à realização deste tipo de tarefa no final da exploração de cada módulo e subdomínio. Já este exemplo concretiza a mesma intencionalidade, agora em relação às atividades laboratoriais de execução obrigatória. Aqui solicita-se aos alunos para se posicionarem face a cada uma das aprendizagens previamente conhecidas por eles, sendo algumas específicas de cada atividade laboratorial em concreto e outras transversais a outras atividades laboratoriais. O que torna nesta situação particularmente importante o ponto de situação a fazer por parte de cada aluno, atividade a atividade, sobre as aprendizagens que já se conseguiu alcançar e, sobretudo, sobre as que ainda não conseguiram alcançar e que, portanto, terão de ser melhoradas nas próximas atividades laboratoriais. E com a conclusão da apresentação das nossas propostas de estratégias e recursos que foram selecionados, como dissemos, com o critério de apontar aqueles 8 grupos de ações estratégicas recomendadas nas aprendizagens essenciais, chegamos assim ao final deste webinar, com a expectativa de que estas propostas se revelem úteis no momento da tomada de decisão sobre a seleção das que mais se adequa a cada contexto e a cada aluno, com a finalidade última de promoção de aprendizagens de qualidade por parte de todos eles e no respeito, naturalmente, pelos documentos de suporte e de referência obrigatória para todas as escolas do país no planeamento de ação educativa. Resta-nos, por fim, agradecer a atenção e desejar a todos um bom trabalho e a continuação de um bom ano letivo.
Espero encontrar-vos em breve, a quando do lançamento do projeto Química Reação, que terá estas e muitas outras propostas para vos apresentar. Se, entretanto, pretenderem entrar em contacto connosco, agradecemos que o façam, por favor, através deste e-mail. Então, até breve e até lá, saúde e ânimo.